Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 19. Eu sou o Mike e, como sempre, estou aqui acompanhado do Jeff. Tudo bom? Beleza? Beleza, estamos aí para mais um episódio. Rapaz, Mike, mais uma semana. Mais uma semana, não. Eu fui aproveitar, né, que o Fallout tá fazendo 25 anos, né? E eu tinha zerado o Fallout 3, né? Já faz um bom tempo. Eu falei, eu comprei o Fallout 4 há um tempão. Eu falei, entrou em promoção, tem umas coisas. Eu falei, vou jogar, né? Aí você tá lá jogando, aí vê o noticiário, você fica. Aí você fica com medo, assim, sabe? Aí você faz aquela comparativa, né? O jogo com. Né? Com a realidade. Não, eu tô treinando. Isso aí. Tô treinando. É isso aí. Só falta comprar o cachorro agora também, aí fica tranquilo. Isso. Aí pronto, tá de boa. O cachorro é tranquilo. Esse é tranquilo. É isso aí. Mas vamos lá, nesse episódio então a gente vai falar do The Old Man, o velho, basicamente, a tradução. O velho, que não é o da véio. O velho, que não é do Rio também. Isso. Vamos falar do Trem-Bala, que não é aquele que era para ligar... E não era aquele que ia ligar Goiânia a Brasília. Esse ainda tá tá no mundo das ideias ainda. Esse aí, ainda vai sair. E Segredos do Passado, outro filme aí também. Fofoca. Basicamente, o sinônimo. Então vamos lá, vamos nessa? Bora, demorou. Então vamos lá, vamos começar então com Bacon no Baião, que é a hora que a gente vai falar dos posts aí da semana, né? Fazer um apanhado dos posts, falar um pouquinho mais de cada coisa. Então vamos lá, vamos começar então pelo post segunda-feira. Como eu falei, o The Old Man, o véi, a tradução livre aqui do Mexido Digital, o véi. É a primeira temporada de um seriado, né? Isso. Um seriado lá, ele é do canal FX, só que aqui pra gente foi lançado pelo Star Plus. Recentemente agora, no final de setembro, né, saiu, 7 episódios, e vou te falar, gostei bastante do seriado, viu? Muito legal. É uma série de espionagem e drama, né, e o roteiro é excelente, rivaliza aí com as séries que eu vi recentes aí, de espionagem e tal, né, em termos de roteiro, muito legal. Lembra um pouco Homeland, naqueles momentos mais top do Homeland, mas tem uma pegada um pouco diferente, né? Assim, é bem característico mesmo. O seriado ele tem uma identidade própria. Ele foca mais na história e nos personagens. Ele não vai ter tanta, então não vai ser nada tipo um Jason Bourne da vida, né? Uma franquia Bourne, não vai ter tanta ação, mas tem alguns momentos de ação, algumas boas cenas de ação também. Oi? Mas o foco dele não é esse. É mais na história, nos personagens, nessa trama, nos segredos. Até porque a gente tem aí um protagonista, né? Que é o véi do título aí, que é interpretado pelo Jeff Bridges, o Dude, né? O eterno Dude. O Jeff Bridges aí, que já passou dos 70. Caramba. Então, assim, o cara não vai poder rivalizar com o John Wick, né? Não. Então eles têm que pegar leve com o velho aí, que senão mata o velho. Mas, mesmo assim, a série tem os seus momentos de ação e ele não decepciona, viu? O Jeff Bridges, ele dá conta do recado, com aquela voz fofa dele, e aquelas caretas que ele gosta de fazer, né, quando tá falando. Mas ele tá muito bem no seriado, viu? Muito legal. Então, assim, o seriado tem diálogos excelentes, um bom ritmo, e os segredos que vão sendo revelados aí de uma maneira interessante, né, até o final. Tem segredos aí bem reveladores da trama e tal, que vão aparecendo, né? Então, como é que é mais ou menos essa trama? Você tem o Jeff Bridges interpreta um cara que é um ex-agente da CIA.
E durante aquela invasão soviética no Afeganistão, né, que inclusive já foi retratada naquele clássico do cinema, Rambo 3. Sim, documentário. Uhum. Praticamente um documentário. E durante aquela invasão, esse cara, ele estava lá, é um agente da CIA que estava lá no Afeganistão, e o papel dele era ajudar, né, e ajudar a expulsar os soviéticos de lá. Só que ele meio que vira um agente, como é que eu vou dizer? Aquele rogue agent, né? Aquele cara que opera assim pela própria vontade. Ele não está muito aí para os superiores dele. Aí ele escolhe lá um líder local que ele acha que é o cara que tem que ser o líder contra os soviéticos e começa a agir meio que por fora da CIA. Aí o cara que é o companheiro dele, meio que o chefe dele na CIA, né? Ainda continua ajudando ele um pouco, porque de qualquer forma ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos, porque ele está ainda contra os russos, né? Mas assim, ele tem que fazer isso meio que por baixo dos panos, né? Porque oficialmente ele não pode estar suportando e dando ajuda a esse cara. Mas aí acontece alguma coisa lá, eu não vou revelar, né? A gente não dá spoilers aqui, então acontece alguma coisa lá durante esse período que ele está no Afeganistão, ele tem que sair, tem que fugir de lá. E aí ele vira que um foragido mesmo, né? Um foragido tanto da CIA, né, quanto da galera lá do Afeganistão. Então ele se esconde, fica escondido muitos e muitos anos, só que aí ele é descoberto, né? Já com idade avançada, aí já bem velhinho, ele é descoberto. E aí ele precisa, né, tirar a poeira lá das habilidades dele, né, e tal. E é muito engraçado porque o seriado mostra esse negócio, né, da rotina dele como um senhor de idade, vai no médico, toma trocentos remédios, né, e tal. Bingo? Bingo, né, quase isso. Levanta 10 vezes para ir no banheiro à noite. Normal, isso é normal. E para o plus é que ele ainda tem aqueles pesadelos de quem era agente, cara que lutou em guerra, essas coisas, né? Então, aquela beleza. E aí ele também perdeu a mulher recentemente, há alguns poucos anos e tal, tem uma filha com quem ele conversa só pelo telefone. Então, e aí na hora que ele é descoberto, ele precisa se virar para salvar a vida dele e também tirar a filha dele do perigo, né? E aí ele parte nessa jornada aí para tentar não só fugir da CIA, como também lidar com essas questões do passado aí que fizeram ele ser descoberto. Então, o seriado é muito legal, apesar de ter só 7 episódios, né? A história é bem desenvolvida, a produção também é bacana, bem legal. Como eu falei, assim, não vai ter muita coisa de ação, aquelas coisas assim, né? Espalhafatosa, mas tem alguns momentos bem legais. E vale muito pela questão dos diálogos e da guerra de ideias entre os personagens, da troca, né, de ideias, de argumentos, muito legal. E a dupla, né, o Jeff Bridges faz o papel desse cara da CIA, e o John Lithgow, que é o outro protagonista da série, faz o papel desse parceiro que ajudava ele na CIA na época que ele era lá, que estava lá no Afeganistão, né? E ele é escolhido nessa nova busca pelo cara depois que ele é descoberto. Então, ele lidera e aí os dois vão entrar em choque de novo, né? Mais uma vez. E aí a interação dos dois é excelente no seriado. Esse John Lithgow, eu gosto muito dele, apesar dele não ser tão conhecido assim, né? Nos dramas. Talvez assim um ou outro papel que ele fez mais destaque, mas ele está muito bem no seriado também. A dupla que ele faz com o Jeff Bridges é excelente. Os dois têm alguns dos melhores momentos dessa temporada, né, do seriado. E o que eu achei muito legal é porque o seriado ele faz muitos flashbacks, né? Ele volta nesse período lá do Afeganistão e tal, e eles pegaram 2 atores mais jovens para fazer o papel desses dois, né? Porque
Fiquei com Pode essa falar. ideia. É que eu fiquei com essa. Poxa, mas como é que eles fizeram? Aí eu fiquei lembrando do Tron. Ai, meu Deus, Tron 2. Não, não. Eles fizeram melhor do que se fizesse essas paradas de efeito especial. Sabe o que eles fizeram? Eles Hum, pegaram dois caras que fisicamente se parecem com as versões jovens desses atores. Então é uhum, impressionante a semelhança física. E eles passaram esse cara, é tipo assim, num transformador, assim, a forma do que os caras falam e os trejeitos, eu acho que eles fizeram os caras treinar a exaustão para uhum, reproduzir. Então é muito legal você ver os caras novos. É tipo assim, a cópia, né? uhum. Descarada, assim, é muito impressionante, assim. Você fala, nossa, parece mesmo. O jeito do cara falar, a entonação, sabe? Caramba. Muito legal, eu gostei demais, assim, foi uma dessas reproduções de caras mais novos que eu mais gostei aí da atualidade, porque eles capricharam muito. Arrumaram caras que fisicamente parecem versões mais jovens. Lógico que eu não vou falar assim, se você pegar o Jeff Bridges novinho é cara. Pegar o Uhum, Jeff Bridges lá do Tron. Não, mas ele se parece o suficiente, mas principalmente fizeram esses atores fazer um treinamento assim, do jeito de falar, dos trejeitos, sabe? A uhum. pausa que dá na hora que fala e tal. O John Lithgow mesmo, ele tem um jeito muito característico de falar. E o ator mais jovem dele pegou direitinho. Então, muito legal, parabéns. E até porque, assim, eles têm várias cenas, né? Então ajuda a vender bastante essa ideia do seriado, né? Uhum. Muito legal. Outro ator que vale destaque, a atriz aí no caso, é a Alia Shawkat, que faz o papel da filha Hum, do Jeff rapaz. Bridges. E muito legal, a performance dela também está muito boa. E ela tem um papel muito importante nessa temporada, né? Então, muito legal também a participação dela. Então, assim, você tem esse ótimo seriado, né, de espionagem. Para quem gosta do gênero aí, uma excelente pedida. Ele faz um desfecho das principais coisas que foram levantadas nessa temporada, mas deixa umas pontas bem legais para uma próxima temporada, sabe? Então tem coisa muito legal para ser explorada e a forma como o seriado termina, talvez para algumas pessoas pode ficar um pouco assim abrupta, talvez, Uhum. mas ao meu ver ele faz isso para deixar ainda uma trama bem vasta e interessante para a próxima temporada, né? Hum, E tanto é que eu fiquei surpreso, assim, eu falei, nossa, como é que eles vão conseguir fechar isso tudo em 7 episódios e tal? Mas eles conseguem fechar mais ou menos o que eles tinham aberto e deixar algumas pontas bem legais para o hum. futuro aí. Então, eu vou ficar na expectativa aí, né, para que aconteça mesmo, até porque a gente tem atores bem sêniores aí É. nos papéis, vamos torcer para todo mundo estar bem aí para poder fazer, mas muito legal, viu? Gostei demais do seriado, uma produção bem legal. E também é lógico que tem que dar o plus aí, né? O joinha para os dois cachorros do cara também, que é muito legal. Eles têm uma Ah, participação bacana aí na série, que eles até aparecem no pôster da série, né? Ele sim. tem dois Dobermans que são super treinados. É muito legal, muito interessante. No trailer chamou atenção bastante, né? Pois é. Tem que dar esse destaque aí pros caninos. Olha aí, aí cachorros, cachorros. É isso aí, mas muito legal, viu? Bem bacana, Hum, super recomendado. ó, legal. Eu imagino que o pessoal da produção já deve estar deixando tudo engatilhado para não ter um espaço tão grande, né? Até Isso. porque, né? Pois É, é. né? Então, aí eu espero, porque realmente merece. Merece pelo menos mais uma temporada, né? Uhum, uhum. Eu acho que também não vai ser aquele seriado que vai esticar demais e tal, Ah, não, até tomara. por razões Prison, óbvias. Prison Break, né? Assim. Não dá. Não dá. Ah, O coitado do Jeff Bridges, ele não dá conta, não. não. Então, assim, tem que. Mas mais uma vale. Vale porque é uma história muito boa, né? E que merece ser finalizada aí direitinho. Muito legal. Mas é isso aí. Então vamos lá pro post de quarta-feira. O filme aí do Brad Pitt, Trem Bala. E aí? Fala aí. Então, cara, eu confesso que quando eu fui ver o trailer, o argumento, eu já falei, é tipo assim, isso aí é. A gente até brinca, né? Quem é que vai descascar essa batata, né? E eu pensei assim, fundo verde, trem, um monte de assassinos, já sei onde é que isso vai parar.
Gente, que filme divertido, cara, porque você já sabe o que vai acontecer. Então o roteiro é super simples, é muito simples. É um filme de ação divertido Uhum. com bastante sangue. Muito sangue. É, Humor negro. Cara, tem muito sangue. Muito sangue. Humor negro e, cara, e mesmo assim é divertido pra caramba, cara. olha. É porque quem consegue essa magia, né, o carinha que fez o John Wick e o Deadpool, né? O David Lynch, né? Que não é o do Twin Peaks e outros filmes malucos, né? É o Deadpool, Atômica, Velozes e Furiosos, né? E tem um Fall Guy lá no futuro, né? Eu pensei que era aquele com o do meu Deus, do Deadpool que ele é um personagem NPC, mas não esse é um projeto futuro ainda, né? Ah, mas aí você está falando o diretor do Deadpool 2, né? Porque o do 1 é o Isso. Tim Miller, é o Ah, outro sim. diretor. Perdão, é porque ele participou do mas só que como na produção, não como Ah, diretor. entendi. Verdade, verdade. Entendi. Ele é o diretor da série do John Wick, né? Aham, E aham. ele dirigiu o Deadpool 2. É isso mesmo. Isso mesmo. E aí o que aconteceu? Cara, gente, é porque esse filme é baseado em um livro, né? E Aham. cara, a missão do personagem aqui. O codinome do Brad Pitt é Joaninha, né? E o Joaninha, ele tem que fazer só uma coisa, muito simples. Ele entra num trem, rouba uma pasta e sai do trem. Só isso, e entrega essa pasta. Simples. Simples, simples assim. Super simples. Só que tem um problema. No meio do caminho, tem um monte de assassinos, né? E, Hum, e o Joaninha, ele tem um problema com sorte, entendeu? Ele tem um problema muito grande com sorte. E ele dá azar, mas com sorte, entendeu? Tipo assim, é uma coisa ruim, só que é boa pra frente, entendi. normalmente. Então, aí começa a fazer terapia pra tentar entender e mudar esse karma ruim. Ele acredita em karma e algo tá acontecendo. E aí, então, ele decide não levar uma arma. Enfim, né? Porque era muito simples. Ele queria ele tava e ele tá substituindo um outro cara, né? Então era Uhum. muito simples. Só que no meio do caminho, cara, tem uma dupla que é o limão e o tangerina. Cara, nossa, é assim, é aquela dupla de assassinos clássica, né? Que a gente vê em filmes e tudo. Cara, no início eu fico assim, não, acho que isso não vai render 2 horas. Cara, rendem as 2 horas. Isso porque ele usa aquelas coisas mais clássicas de flashback, sabe? Aham. E mesmo assim é bem divertido. É engraçado a forma como ele conta também, porque não é aquela coisa frenética, porque é um jeito que você percebe que é um jeito oriental de contar uma história. O Aham. estilo é o tipo do John Wick, mas os diálogos lembram muito o Tarantino, né? Então, Ah, muita gente fica assim, ué, Tarantino não tá nessa produção, não. A galera imitou tanto esse estilo que as pessoas falam, não, é certeza que é Tarantino. Não, não é. Cara, tem muitas surpresas no elenco que são bem legais. O filme ele vai fazendo essas surpresas ao longo da história, né? E, cara, tem um participante no final excelente, é. excelente. Eu tinha ouvido falar, eu falei assim, não, mas será mesmo? E, cara, quando apresenta o último personagem, eu falei, cara, muito bem, cara, muito bem. Resumindo, cara, é um filme super simples, ação, pra você rir um pouquinho, entendeu? Bastante Aham. sangue, e vai e volta, e vai e volta, e o final apoteótico, claro, óbvio, né? Cara, é divertido, vale a pena, vale a E, pena.
E o Brad Pitt, como é que tá aí Cara, então, boa. Cara, o Brad Pitt tá excelente. Ele entrou perfeitamente no personagem e ele definitivamente é essencial pro filme. A escolha por dele, aliás, é engraçado, né? Porque no momento que a gente tá gravando, ele tá com umas pendengas lá com a Jolie, né? E tudo, então não deve estar fácil, né? Hoje em como White Problem People, né? Mas, enfim, né? Momento Leão Lobo aqui. Isso, exatamente. Mas, cara, tá. Olha, o filme é perfeito pra ele, cara. Ficou assim. Ele encaixou muito bem pro personagem. E os personagens secundários são bem divertidos, cara. São muito legais, cara. E ele tá convencendo ainda no papel de herói de ação, assim, porque ele já também já tá numa idade aí. Então, é aí que tá, porque como é pequeno o espaço, né? São movimentos mais contidos, mais rápidos, né? Então ele não tem que sair correndo. Não é aquele estilo de ação do Tom Cruise. Tom Cruise, por exemplo, exatamente. Isso é Não. É uma coisa mais contida, mas não é aquela coisa picotada que chega, quase te provoca um ataque epilético, né? Não é igual Bourne, né? Jason Bourne é que gostava de fazer essas picotadas. Pois é, não, é aquela coisa que você. Aí você vê aquele jeitão de John Wick, só que numa atmosfera mais engraçada e mais contida. Então, ele convence porque são movimentos condizentes com uma pessoa mais velha, né? E num ambiente contido. Então, é perfeito, cara. É perfeito, é muito bom. Cara, as histórias... no seu review lá você falou muito que o estilo parece muito com anime, né? Sim, também. Ele é inclusive baseado, né, numa obra japonesa. Isso, então vocês vão ver uma assinatura meio anime, né? Tipo assim, Legal. tipo, como apresenta o personagem, por exemplo. Ai, gente, nossa, o último é muito bom, cara. Por isso que não vamos falar de quem aparece, porque são surpresas interessantes, entendeu? E, cara, foram 2 horas bem divertidas, cara. Eu recomendo assistir no YouTube, né? Aluguei lá, poxa, show de bola, funcionando de boa, né? Então, só da Apple TV que foi caro, não, mas tá que seria comprar, né? Aí entendi. Aí ficou bom, né? Tem a Nanau, YouTube, Amazon Prime, um montão de outras aí. Breve deve estar em algum stream aí também. Bem. E vem cá aí, como é que essa fofoca aí, Segredos do Passado? E aí, é uma filha? É uma filha? É uma filha? Vai ter pensão? Vai ter pensão? DNA, quero DNA, seu ratinho. Não. Então, não tem nada a ver com isso aí. É um filme, né, que na verdade aqui é uma obra, mais uma vez, dos nossos tradutores maravilhosos, né, versão brasileira Marshmello, porque o nome do filme, na verdade, se você The Dry, ou seja, a seca, né? E aí o pessoal não queria vender como se fosse um filme lá daquele, sei lá, Vidas Secas, né? Uma coisa, um filme nacional, não sei o que ia aparecer. Aí eles botaram esse nome aí, Segredos do Passado, mas não tem nada a ver, né? Então, assim, é um filme australiano, né? É um filme bem low budget, né? Bem modesto. Ele é meio que crime e drama. O roteiro é bem simples, mas a execução do filme é bem competente. Então, assim, é aquele filme que ele não se vende como nada espetacular, mas cumpre, né, aquilo que se propõe a fazer, entendeu? Então é aquele filme assim que é bem modesto e tudo, mas ele consegue entreter e divertir dentro daquilo que ele se propõe, né? Um filme que tem bons diálogos também, assim, ele tem algumas pitadas de suspense e algumas reviravoltas. Então, a trama dele é basicamente como, né? Você tem um cara que ele cresceu numa cidade do interior lá da Austrália, né? Esse é um filme australiano. E ele cresceu numa cidade do interior lá e depois saiu e foi ganhar vida lá na capital, digamos assim.
Uhum. E aí ele virou lá um agente da Polícia Federal lá lá na Austrália e tal. Só que aí acontece um crime violento, né? Um crime bem sério nessa cidade que envolve um amigo de infância dele nessa cidade onde ele cresceu. E aí ele volta lá pro velório e aí reencontra aquela galera, né, do passado. E teve um evento do passado que foi o que disparou, assim, o que causou a saída da família dele dessa cidade. E aí ele precisa lidar com isso, porque a galera ainda tem muita gente lá daquela época, né, coisa de cidade pequena, né? Uhum. Então ele meio que entra de novo nessa roda viva lá do passado dele, né, digamos assim, que volta para perseguir ele. E ele também se envolve na investigação do crime desse colega dele, desse amigo de infância, né? E aí ele vai ficar lá na cidade, vai reencontrar uma galera do passado dele, né? Os love stories do passado também, né? Tal. Então, assim, mas o filme ele é baseado num livro, né? Do mesmo nome, né? The Dry. E o que faz a grande diferença nesse filme, dele realmente se destacar mais do que seria se não tivesse a presença dele, é a questão do Eric Bana, né, que é um ator aí famoso, né, recentemente ele está meio sumido. Uhum. Ele veio assim como um dos grandes talentos aí, grandes promessas de Hollywood. Chegou a participar de alguns filmes muito bons e depois deu uma sumida, né? Foi. Infelizmente, porque ele é um cara extremamente talentoso. É. Não sei se foi aquele Hulk lá do Ang Lee, né? Que Isso. com certeza não ajudou. É. Mas, enfim, o fato é que ele, infelizmente, assim, não fez todo aquele sucesso que se esperava em Hollywood. Mas isso não tira em nada o mérito e o talento dele, porque ele é um cara extremamente talentoso, tem uma grande presença de tela. Então ele faz toda a diferença nesse filme aí. Ele eleva bastante o filme, né? Ele é o único rosto conhecido. E ele tá literalmente em casa, né? Porque ele é um ator australiano. Então ele com o sotaque australiano dele solto, né? Ele Aí tá bem em pronto, né? casa, aí tá bem em casa, tá bem tranquilão no filme e carrega mesmo o filme nas costas, ele é a presença mais marcante. Mas a galera que tá em volta dele também faz um papel legal, assim, consegue fazer um contraponto bacana com ele, né? Lógico que não no mesmo nível, não tem como esperar isso, mas a galera consegue. E você vê a história, né, se desenrolando, e aí tem umas coisas de suspense, e a reviravolta que é clássica nesses filmes de crime, tal, para saber quem que foi, quem que não foi, né, quem é o verdadeiro culpado, não sei o quê. Sempre rola uma reviravoltazinha, esse filme não deixa para trás, e faz isso de uma maneira legal, sendo que isso em relação a essa trama do crime envolvendo o colega de infância dele, né? Uhum. E também tem uma resolução bacana da questão do que fez ele sair da cidade, né? Que é uma coisa do passado e tal, que eles também resolvem na trama. Então tem essas duas soluções aí com uma reviravolta também interessante nessa segunda trama. Então o filme é bem interessante nesse sentido, para quem tiver com as expectativas alinhadas, né? É uma boa opção do gênero, aquela coisa legal para passar o tempo, não vai esperando nada excepcional, assim, né? Mas o filme, ao que se propõe fazer, ele consegue. Gostei do filme. Ele chega até a ser mais do que um filme mediano, ainda consegue se destacar, principalmente como eu falei, né, pelo talento do Eric Bana, a presença dele, que eleva bastante o filme, e pela história, que é legal e interessante também, né? Ou se ele peca um pouco pela produção bem simples, bem mas na história, nos diálogos e no talento do Eric Bana ele se destaca. Então é legal também, porque até o momento, né, que a gente está aqui e eu fiz o post, ele está lá no Prime Video, Uhum. na Amazon. Então tá bem acessível aí, né, de graça lá para quem quiser assistir. E eu deixo essa dica aí, para um filme bem tranquilão e tal, que vale a pena para quem estiver interessado nesse gênero aí de crime e drama.
Pois é, ele tinha passado embaixo do radar, né? Pois Realmente, é, porque não é um filme que ganhou muito destaque aí, né? Oh, legal. Então, às vezes a gente consegue ainda pescar uns desses aí que passaram. Massa demais. E sabe o que é massa também? As famosas dicas! Boa, boa. É isso aí, vamos lá então para a sobremesa, né? Vamos lá. Vamos nessa. Então é aquele momento, né, que a gente vai dar uma dica, aquela coisa assim que a gente acha que pode ser interessante, que pode ajudar aí as pessoas, nossos ouvintes. Então vamos nessa. A minha dica na verdade, assim, eu vou usar essa dica para também dar uma atualizada aí sobre essa questão dos hardwares, né, que a gente gosta de falar um pouco, principalmente sobre as placas de vídeo, né? E aí o que acontece? A Nvidia, ela anunciou há um tempinho atrás que ia lançar as placas dela da nova geração, que é a da arquitetura da Lovelace, né? Uhum. Que não tem nada a ver com aquela atriz lá, na verdade é da Ada Lovelace, que é uma matemática. Sim, é a primeira Muito programadora. famosa. Isso, É. pois é, muito famosa. E então, assim, ela anunciou e agora, né, recentemente, aí no dia 12 de outubro, chegou no mercado o primeiro modelo das placas novas. Então, eu resolvi dar uma dica aqui. E aí, vale a pena? E aí, vamos comprar? Não vamos? O que vale a pena fazer e tal? Então vamos lá. Primeiro alguns detalhes dessa arquitetura, né? Então ela vem substituir a arquitetura anterior, que foi lançada 2 anos atrás, setembro de 2020, que foi a Ampere, né? Ampere lá. E o que ela traz de novo, né? Basicamente a Ampere, ela foi feita na Samsung, né? Na tecnologia lá de 8 nanômetros lá da Samsung. A Nvidia resolveu voltar lá para a TSMC, né? Que era o fornecedor antigo deles lá, e eles foram para a Samsung, acho que para conseguir um preço menor, mas acho que não deu muito certo, porque eles acabaram perdendo um pouco em termos de desempenho, né? Porque a TSMC é a maior, é a líder, né, mundial nessa questão dos chips, né? Uhum. Então eles voltaram agora para aí estão com a tecnologia de 4 nanômetros lá da TSMC. E basicamente o que eles fizeram foi aumentar, né, o chip, botar mais transistor lá tipo assim, eles ainda continuam nesse esquema monolítico, que é um chip só, enquanto a AMD, nessa geração nova de placas dela, que eu vou falar um pouco mais para frente, ela já vai apostar numa parada de chiplets, que aí é você ter vários chips em uma placa só, né? Então ela já vai apostar nessa tecnologia que ela já usa nos processadores dela desde os primeiros Ryzen lá atrás. A AMD vai começar a trazer isso para as placas de vídeo. A Nvidia não, ela ainda está apostando nesse negócio de um chip único, gigantesco. E aí eles aproveitaram essa questão da redução de 8 para 4 nanômetros para extrair mais desempenho, né? E conseguir aglomerar muito mais transistor lá, num espaço relativamente pequeno. Então acaba que aumentou um pouco o consumo de energia, porque eles estão extraindo o máximo mesmo, né, da tecnologia. Só que o que acontece? No momento, só lançou a top de linha deles, que é a 4090, né? Uhum. Que é a top da top, lançou agora no Brasil por meros R$ 15.000, o modelo mais barato. Super Barato tranquilo, demais. Nossa. barato, né? Troco de pão. Só que em breve deve chegar a 4080, que vai vir dois modelos, inclusive isso gerou muita polêmica, que vai vir a 4080 16 GB e a 4080 12 GB. Aí quem olha esse nome fala assim, a diferença está só no tamanho da memória de vídeo, né? Mas não. Não, se engana. Pois é, a Nvidia foi esperta. E além disso, diminui também o desempenho da placa. Eles reduziram a quantidade dos processadores dela, né? Que é o que eles chamam lá de stream process. Então, reduz muito. Então a galera ficou assim, mas por que eles não chamaram de 4070 então, essa de 12 GB? Uhum. Né? Porque eles queriam. Por quê? Porque a 4090 lá nos Estados Unidos custa US$ 1.600, a 4080 16 vai custar 1.200 e a 4080 12 vai custar US$ 900. E eles não podiam botar uma 4070 por US$ 900, né? Senão o pessoal ia, né? A galera ia surtar, ia falar assim, que isso, sendo que o modelo anterior acho que eles lançaram por US$ 500. Então, tem essa. Então, assim, ainda foi a forma que eles arranjaram para cobrar mais, né?
Enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas o que acontece é que ainda vão lançar esses modelos da 4080, provavelmente em novembro agora. Aí esses vão vir num preço um pouco mais acessível, né? Também ainda vão vir caros e tudo, mas então, no momento, só tem essa 4090 que só é recomendada para aquele cara que é assim, entusiasta ao máximo e que tem grana sobrando. Se é o seu caso, e se você não pensa, nem cogita pegar uma da AMD, então beleza, já está aí no mercado, né? Inclusive esgotou, assim, não sei quantas que vieram para o Brasil, mas eu procurei hoje nas lojas, não vi mais nenhuma disponível, então a galera comprou mesmo, né? Tá comprando aí, sempre tem, né? Os entusiastas, a galera que é bem empolgada. Mas então, assim, eu recomendo, por conta disso, esperar, porque vai lançar os modelos mais baratos. Talvez no ano que vem já vai vir a 4070, 4060, aí que são mais acessíveis mesmo. Por que a NVIDIA não está lançando os modelos mais acessíveis agora? Porque eles têm muito estoque ainda da geração da 3000, né? Uhum. Eles têm muito estoque. A galera fala que eles ainda têm muita placa que eles têm que vender. Então, por isso que eles estão lançando essas placas muito mais caras. E aí vão esperar acabar o estoque das antigas para poder lançar as mais baratas. Então, só que o que acontece? Como eu falei, a AMD vai anunciar e lançar as placas dela provavelmente agora em 3 de novembro. São as placas RDNA 3 da AMD. E a placa top deles vai ter essa tecnologia que eu falei dos chiplets. Então, pode ser uma parada que eles estão dizendo que vai reduzir bastante o custo de você fazer uma placa mais poderosa, né? Porque geralmente essas placas elas são muito caras. Então, quando você vai conseguir dividir em chiplet, aí depois você vai pegar só pedaços desses para fazer as placas mais fracas, né? Uhum. Em vez de você fazer um chip gigantesco, que é caríssimo para fazer e tem problema também, assim, da quantidade de chips que você consegue fazer, né? Então, vamos esperar, porque tem muita expectativa do que a AMD vai entregar em termos de desempenho e tudo mais. E aí, dependendo do que a AMD trouxer ao mercado, vai obrigar a NVIDIA também a baixar de preço, né? Então, o melhor mesmo é esperar o mercado estabilizar. A gente também tem uma alternativa boa, que são as placas ainda da geração anterior, essas 3000 da NVIDIA, as 6000 da AMD. Provavelmente agora na Black Friday vai ter um queimão geral para ver se o pessoal se livra desses estoques. Então, se você não se importar de pegar uma placa de geração anterior, talvez seja a melhor oportunidade de você pegar um bom custo-benefício. Né? Então, esperar Black Friday, porque você vai pegar placas extremamente baratas que vão te entregar um desempenho muito bom ainda. A gente também não pode achar assim, só porque lançou a geração nova, a anterior ficou assim, ficou imprestável. Não, nada a ver, entendeu? Ela pode ainda atender a necessidade de muitas pessoas que não têm essa questão, eu tenho que estar sempre, né, na crista da onda, porque isso você paga muito caro. Agora, se você souber esperar o momento certo e tal, você vai conseguir pegar uma placa dessas da geração anterior num preço muito bacana e vai te entregar um desempenho por anos ainda, né, que você vai conseguir rodar os melhores jogos, talvez baixando uma coisinha ou outra aqui das configurações, mas vai atender, principalmente porque uma coisa que ficou bem destacado no review, né, que eu vi nas críticas dessa 4090, é que ela é tão poderosa, ela é tão forte, que muitos processadores, a maioria dos processadores que estão no mercado aí, não dão conta de acompanhar a placa. Então você acaba caindo num gargalo de processador. Então não adianta nada você botar uma placa dessa. E, por exemplo, a única recomendação que a galera faz, só vale a pena você investir numa placa dessa se você tiver um monitor 4K de alto frame rate, ou seja, tem que ser, não basta ser 4K e 60 Hz. Tem que ser 4K e no mínimo 144 Hz para você conseguir extrair o que a placa te oferece, senão você vai estar pagando e não vai estar usando, né? Eu ouvi falar que às vezes nem assim, é porque dependendo da configuração, você vai ter uma frequência maior do que o monitor aguenta. E aí, então assim, isso eu tô falando assim, para os jogos mais top, né? Se você pegar jogos antigos, os caras pegaram também, acho que foi o Overwatch 2, eles rodaram em 8K com 200 Hz, velho, nessa placa. Então, assim, com 200 FPS. Então, a bicha é um monstro.
né? A bicha é um monstro. E tem outra coisa também, assim, ela gasta muita energia, então tem que ver essa Sim. questão da fonte. É no mínimo 850 watts para você ter uma 4090 dessa e tal. Ah, o gabinete É, também. porque uma prancha de surf, né, É, praticamente. É é. gigantesca, né? Então tem todas essas questões que tem que ser levadas em consideração. E de qualquer forma, assim, o melhor para quem quer gastar com assim, né, com cautela e para quem quer ter o melhor custo-benefício e analisar tudo antes de tomar uma decisão é esperar mesmo. Ah, Ver o que a sim. AMD vai trazer, ver até onde vão baixar os preços das placas atuais dessa geração passada, porque às vezes Não, vai ser uma boa oportunidade. não, e altas vezes a gente, né, Michael, a gente tá jogando e a gente olha, a gente para e olha a árvore, o campo, e a gente fica assim, meu Deus, né, cara? E Pois então, e tem. tem muitos jogos que você vê que a nossa placa sobra, então assim, É, você ainda não tem que analisar muito a necessidade de cada um, né? exatamente, E porque o uso é uma brincadeira muito cara, né? Assim, é, exato. assim, tem uns casos que tudo bem, a pessoa vai renderizar e tudo, Isso, aí são é, casos bem específicos, né? exato, exato. Se a placa de vídeo é o seu ganha-pão, se você trabalha com renderização 3D, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, para quem só joga, aí o recomendável mesmo é esperar. Ah, mas tem uma coisa que a gente vacilou, hein? No Mexida a gente podia ter comprado uma pra gerar conteúdo, hein? Poxa vida, hein? Poxa vida. Já- Usar a inteligência artificial aí para gerar conteúdo ia ser bom, hein? Um Não gerador de é? lero-lero aí com inteligência Ô, artificial, opa, ia rapaz, aí, ser ó. top. Não, um videozinho no YouTube, olha, com a nova placa e tudo e tal. Aí pronto, Ah, cara, aí, ó. olha aí. Também, né, cara? A gente botava É, lá, é aí. verdade. Vamos ver aí, ó. Dependendo aí da galera, dá aquele like, né? Quem Se sabe, quem manifesta sabe. aí nos Se comentários, né? manifesta e tal. Quem É, sabe. Mas é isso aí, essa foi minha dica. E a sua, Jeff? Fala aí, o que Falando, você manda? falando em 4090, né? Tem quem compra geralmente compra à vista, né? Opa. Olha aí, né? Mas quem é maluco compra no cartão de crédito. E tá uma boa época de você fazer aquela conversinha com o seu cartão de crédito, né? Porque muita gente tá pagando tarifa de anuidade. E não tá sabendo que pode conseguir um desconto bem considerável, entendeu? Hoje em dia, esse lance de cobrar anuidade, olha, geralmente, se você conversar com o seu gerente, 99% dos casos, ele pode adequar, né, tirando até a anuidade, né, e é muito comum cartões sendo emitidos hoje em dia sem essa cobrança, né? Então, vale a pena a pessoa dar uma olhada, se olha, de repente aquele banco com aquele cartão, aquela bandeira tá valendo a pena pelo que ele está custando, né? Então a gente vai chegando pro final do ano, tem a Black Friday e tudo mais. Inclusive, na Black Friday do ano passado, eu consegui uma promoção legal na Caixa. Ela fez uma promoção para algumas bandeiras dela lá, que se você pegasse essa bandeira e aí você tivesse um gasto X até Isso, por tantos meses, aí você ganhava isenção da anuidade para sempre. exatamente. Então eu fiquei com meus cartões tudo sem anuidade por conta dessa promoção aí. Vale a pena ficar atento, né? Isso, e às vezes ainda tem uma outra coisa que muita gente não está sabendo, que muitos cartões têm alguns benefícios. Por exemplo, como a gente já citou antes, né, o seguro em dobro, né? Que é um benefício muito comum. Só que é sempre bom dar uma olhada. Principalmente nesse lance de bandeira, por exemplo, a gente comprou uma TV igual, né? Você comprou primeiro e depois eu comprei uma. Eu comprei com a bandeira errada. Aí eu não consegui o dobro de Entendi. garantia.
entendeu? Mas tem uns que dão cartão, dão entre aspas, né? Assim, vouchers para você no iFood, no Netshoes, né? E tem mais outro lá. Então, tipo assim, sempre dá uma olhadinha. De repente sempre tá rolando alguma coisa. Tem os da Copa do Mundo, né? Que agora já tá chegando no final, né? E porque a gente já está se aproximando, né, da Copa do Mundo. Então sempre dá uma olhadinha se às vezes vale a pena assinar algum serviço, o que eles estão te dando de benefício, até para repensar, né? Tá chegando o final do ano, tá chegando a Black Friday, e aí eu acho que é uma renovação de compromisso, né? E infelizmente a gente está vendo um cenário de complicado lá fora e aqui dentro do país, né? Então o que você puder dar uma economizadinha é uma boa, né? Essa é a dica, né? Legal. Beleza? Boa dica. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos então para os petiscos, é o momento em que a gente vai falar um pouco aí do que está por vir, para a gente finalizar aí o nosso podcast. Então vamos lá, para os meus petiscos primeiro. Continua aí na minha saga dos anéis, né? Os Anéis do Poder, que é a série lá da Amazon que tá causando muita polêmica, a galera não tá gostando em geral, né? Uhum. As críticas estão bem fortes mesmo ao seriado. A galera tá falando que a Amazon tá dando uma aula de como gastar $1 bilhão Nossa. irresponsavelmente. Nossa. Eu acho que as críticas são um pouco exageradas, talvez a expectativa da galera também tivesse num nível meio surreal. Uhum. Porque, realmente, se você estiver esperando que seja um novo Senhor dos Anéis, você vai se frustrar muito. Uhum. Né? Primeiro porque a história não é tão boa quanto a do Senhor dos Anéis, mas isso é até assim, o Senhor dos Anéis foi a obra-prima do Tolkien, né? Uhum. Ele escreveu coisas antes, escreveu coisas depois, teve algumas... E esse seriado, ele não é baseado num livro publicado do Tolkien. Basicamente, ele foi baseado em rodapés das histórias e alguns contos e coisas que ele fez para explicar as outras obras. Uhum. Então, assim, eles estão dando tipo aquela esticada mesmo, né? Vamos aqui tentar rapar o tacho aqui para ver alguma coisa do Tolkien. Então é difícil. Até mesmo você vê, por exemplo, até uma trilogia que foi baseada em uma obra do Tolkien, lá que foi a do Hobbit, não foi bem recebida, não teve, porque nesse caso eles pegaram um livro pequeno e criaram 3 filmes. Então, assim, eles também tentaram tirar leite de pedra e não deu certo. É diferente do Senhor dos Anéis, que você tinha uma obra riquíssima, 3 volumes gigantescos de coisa que o cara podia escolher o que ia mostrar na tela e tudo, com personagens muito mais carismáticos, bem definidos, bem pensados. E então, assim, que foi realmente o ápice da escrita do Tolkien. Então, talvez a expectativa da galera tivesse nisso, né? Mas, enfim, vamos lá. A gente está indo para os últimos 2 episódios aí dessa temporada. Vamos ver o que vai dar. O último eu senti que deu uma melhorada. Uhum. O último que eu vi, né? Então vamos lá, vamos ver aí o que vai dar, né? Tô acompanhando aí essa saga. E aí também toda Mulher Hulk, que tá finalizando também essa semana. Vai ter o último episódio, ainda não vi, mas devo assistir em breve. Eu assisti o do Demolidor. Que foi o penúltimo, né, dessa temporada. É aquele negócio bem comédia romântica, né? Sim, nossa, cara, foi assim, foi legalzinho, não foi? Foi Cara, ele divertidinho. assim, é aquela coisa. Esse seriado, ele é bem sitcom, comédia da Marvel. Sim. Se você for com essa expectativa, você vai tirar ali uma coisa boa, entendeu? Uhum. Para relaxar mesmo, para rir só e tal. E eu achei bem legal eles reutilizarem o Demolidor lá do Netflix, né? O Charlie Cox lá, o cara é excelente como Demolidor. Sim. Foi uma decisão muito acertada. E nisso a gente tem que tirar o chapéu para Marvel, né? Porque eles não ignoram o passado e até porque essa galera gerou fãs, né? São propriedades também e eles já mostraram isso, reaproveitaram o Fisk, né? Aquele ator lá do que fez o Wilson Fisk, que é o vilão desse Demolidor também e tal. Então,
bem legal eles estarem aproveitando. Vamos ver, tomara que o cara apareça também em outros momentos menos, como é que eu vou dizer, menos piegas, né? É, Tomara que verdade. ele seja aproveitado em momentos mais interessantes. Aí vamos ver também, Mulher Hulk aí, esse aí a crítica vai chegar logo, porque está finalizando. Tem um filme aí que vai estrear na Apple TV Plus em breve, acho que dia 21 de outubro, Raymond e Ray, que eu tô interessado em assistir, vamos ver, com Ian McGregor, bem legal, vamos ver como se é tudo isso que promete mesmo. E um seriado também da Apple TV que vai estrear, que é baseado numa história meio que verídica, a galera duvida um pouco dos contos desse cara aí, Ah, um ex-presidiário que disse que uhum, foi para a Índia e virou médico, não sei o quê. uhum, Que é uhum. pois é, então. Aí, essa série aí, Shantaran, né? Polêmica. Polêmica, polêmica. Vamos ver aí o que vai dar. E os seus petiscos, Jeff? Rapaz, tem a Amsterdã, que foi um filme que eu vi sem querer, foi muito engraçado no cinema. Ele tem uns probleminhas que eu vou falar na crítica, mas tem um lado bom, tem um lado muito bom mesmo. Uma Garota de Muita Sorte, que aí é um momento mais punk, né? É um baseado mais ou menos numa história real, né, com a Mila Kunis lá, né? Esse filme tá dando o que falar, né? O Dropout, né, que é aquele do Teranos, que a gente já tinha comentado, né? Uhum. O Lower Decks eu tive que deixar mais para trás, porque o final da temporada é só dia 26. Ai, meu Deus. Então eu tive que jogar um pouquinho mais para trás e continuo levando choque com o Rocksmith, mas tá menos pior e Tocar tá guitarra de interessante. chinelo. Tem que tocar guitarra de Não, então, chinelo. agora eu toco guitarra com chinelo com o maior cuidado, entendeu? Mas tá Ah, bem interessante, cara, tá bem interessante. E agora eu tô começando a entender algumas coisas, cara. Realmente eu acho que agora eu entendi o que a versão nova tá propondo frente à antiga. Isso vai render um review. Eu acho que é isso, legal. cara. Legal, é isso aí. Temos mais um Ah, episódio, então. uma última coisa, e tá correndo por fora, assim, muito por fora, um livro que é o Problema dos Três Corpos, que vai virar uma série na Netflix. Ah, Cara, tá muito legal. E eu quero olha aí. saber muito como é que eles vão adaptar, cara, porque arruma muita treta com a China, cara. Nossa, arruma Ixi, muito. Não sei como é que eles vão fazer, não, cara. É uma polêmica, hein? bomba. Polêmica, não sei como é que eles vão fazer, não. Boa pergunta. Olha aí. É isso aí, pois é. Então chegamos ao fim de mais um episódio, né? Como a gente sempre fala, esse aqui é um podcast, é um produto lá do nosso blog, do Mexido Digital. Sempre bom a galera dar uma visitada lá para conhecer. Tá tudo isso lá, www.mexidodigital.com.br. Ajudem lá a gente com comentários, com sugestões, né? É sempre Dicas! legal. Dicas. E é isso aí. E a gente também, com o nosso podcast, que a gente está nas principais plataformas, né? YouTube, a gente está no Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. É só procurar lá pelo Banho de 2 Bits lá que você vai encontrar a gente. Beleza, Jeff? Beleza, e vamos que vamos. Vamos nessa então. Um abração e até a próxima.